Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana, e a gente começa as perguntas do Tilon, do Diário do Pará. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, o Remo chegou nessa reta final, precisa só dele, só de sua força, e no futebol profissional você já começa a fazer todo o planejamento, seja para uma vitória ou não, e pensando inclusive no quadrangular. E muito tem se falado na possibilidade de reforços para essa fase final, busca do acesso. Ninguém quer colocar o carro na frente do cavalo, o cavalo na frente, fazer essa situação da carroça, né? Mas esse é um planejamento que já passa pela sua cabeça, pela sua diretoria, com essa possibilidade de olhar o mercado e pensar em contratações no caso de uma classificação? Boa tarde, Ilon. É evidente que todo clube precisa se reforçar, né? O Remo não é diferente. A gente tendo essa possibilidade, fazendo um grande jogo, classificando, é inevitável que a gente busque, não passe a buscar, porque a gente vem buscando, né? A gente estava com uma dificuldade em contratação. Poxa, a gente tem um baita executivo aqui, que é o Papelinho, que tem uma experiência muito grande, que nos dá um respaldo muito grande, que vive o nosso dia a dia, até nos momentos ruins, passa essa confiança para a gente, passa a confiança para o jogador, sempre está atento ao mercado. Evidente que passando de fase, os jogadores que estão sendo contactados se animam, né? Muitos não acreditavam numa possível classificação do Remo pelo que a gente vinha vivendo, né? Não é fácil o mercado é muito agressivo, e eu acredito que a gente passando de fase fique mais fácil, né, para a diretoria trabalhar. A diretoria vem trabalhando, vem conversando. O próprio presidente, quando não está aqui, está falando com a gente pelo telefone, todos se preocupam em fortalecer a equipe, todo mundo quer fortalecer. Pô, o Pep Guardiola aí está tomando negativa de jogador do melhor time do mundo. Então o mercado nem sempre é muito fácil, mas o Remo está atento, sim. E a gente sempre espera buscar jogadores, a gente vê que a gente cria um volume muito grande de jogo, às vezes o último terço do campo falta aquela calma, aquela tranquilidade, aquele último passe, e de repente se a gente consegue encontrar no mercado jogadores com esse poder de decisão, que também sejam de grupo, porque a gente tem um grupo bom, que não venha dividir o grupo e venha somar, o Remo vai estar aberto sim para estar buscando. Rodrigo, logo após a vitória contra o Londrina, tu comentaste sobre o jogo no Passo da Areia, a preocupação com o piso sintético. Acho que é uma preocupação de todos os clubes que vão jogar em Porto Alegre contra o São José. Vocês tomaram medidas, né, com a sessão do Seju, para vocês treinarem, para tentarem se acostumar um pouco mais. Mas a gente tem visto, principalmente em redes sociais, imagens do gramado, do piso, do estádio da capital gaúcha. O quanto isso pode ser decisivo, talvez até numa mudança da forma do time jogar, mudança de peça, e o quanto o índice de preocupação que essa situação traz para esse jogo? Tilão, a preocupação é muito grande, porque a bola fica muito viva, ela corre muito, fica muito mais rápida, e a forma que ela quica é diferente por ter mais borrachinhas. É muita daquelas borrachinhas pretas que chegam às vezes mudar a direção de um passe de uma bola, né? E o campo do Seju é até muito bom, porque tem até bastante grama ali sintética. Lá em São José, no campo de São José é mais ralinho a grama, então a bola fica mais viva ainda tem um pouco de diferença. O campo do Seju vai nos ajudar a se familiarizar um pouquinho melhor ali com o domínio da bola, mas a gente ainda encontra muita dificuldade, né, para fazer esse jogo, que é um jogo muito decisivo. Tem 3 clubes muito atentos com esse jogo, e a gente vai ter que tomar todo tipo de atenção. Vamos tentar propor o nosso jogo. Se percebermos que não vai dar com a bola no chão, vamos precisar competir conforme o campo exigir, né? Para a gente poder sair de lá classificado. Rodrigo, prazer em ter você de volta aqui nessa coletiva, e quero saber de você
A chegada dos novos jogadores, o caso já do Rafael, do Rodrigo Alves, o Sávio, o Bruno, você sentiu realmente que a evolução com a chegada desses atletas encaixaram no teu time, Rodrigo? Acredito que sim, porque foram jogadores que chegaram discretamente e somaram muito, né? Existe um período de adaptação, uma forma de jogar, intensidade de jogo, nível de pressão de um clube para o outro. Sempre demora um pouquinho, né? Mas a gente vê que o Rafael chegou praticamente jogando, também um cara muito de grupo, o Bruno já é um cara bastante experiente, o caso do Sávio, são jogadores que chegam e já estão mais adaptados a esse tipo de pressão, o Rodrigo que aos poucos vem entrando, hora tem um pouquinho mais de tempo para jogo, teve a possibilidade do gol, acredito que agora ele fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, vem treinando muito bem também. Eu acho que vieram para somar no momento certo, foram jogadores que acreditaram no projeto do Remo, porque buscamos também mais jogadores e muitos pediram para guardar, tiveram propostas e acabaram saindo para outros clubes. Mas enfim, a gente está muito feliz com que esses que chegaram, estão somando, o grupo também absorveu muito bem a chegada deles, eles são bastante comprometidos e a gente espera isso. A gente tem um grupo muito bom, a gente tem um dia a dia muito bom. Então, os jogadores que chegando para somar, eu tenho certeza que, principalmente nessa reta final, que vai contar muito a união do grupo, vai fazer com que a gente chegue forte para esse último jogo. Quem é esse São José? Ninguém falava no São José, que estava, como se diz na gíria, atolado lá na desclassificação, como está, e está eliminado. De repente, esse time complicou a vida de concorrentes do Clube do Remo. Há 3 jogos, o São José não perde com o novo treinador que está aí. Isto serve de sinal de alerta para o Clube do Remo, que não usa mais a maquininha, sabe que jogar com São José, lutar para vencer e se vencer está dentro? Cachado, não só muito alerta, como muito respeito. O São José foi vítima de uma grande tragédia, que aconteceu, e qualquer jogo fora de casa eles tinham no mínimo 8 horas de ônibus, Então dificultou bastante também muito a logística deles, a logística de treino, e eles foram bastante prejudicados dentro dessa competição. Acumulou jogos, e nesse momento que acumulou jogos com tantas viagens longas, fez com que foi notório que os resultados não viessem. Mas é um time bastante competitivo, que embora não tenha conseguido permanecer na divisão, é uma equipe que ainda tem sonhos, e tem projetos, com a chegada do Zimmermann, que também é um bom treinador, eles têm o projeto da Copa. Então não é uma equipe que foi eliminada da competição e não tem mais nada para o ano, muito pelo contrário. O projeto deles agora é a Copa RS, que dá vaga, a Copa RS que dá vaga à Copa do Brasil. Então é um time que vem motivado, Quando perdeu aquela responsabilidade de falar não posso perder jogo, eu converso muito com eles, o quanto é mental também o futebol. Quando eles entenderam que eles não tinham mais condições dentro da competição e tirou aquele de peso de não posso mais perder, foi aonde começou a chegar os resultados. Venceu o São Bernardo, uma equipe muito forte, por 3-0, engrossar e perder muitos gols contra o Figueirense. É uma equipe que vem motivada e preparada, porque o foco deles é a Copa RS, e esses últimos jogos eles estão utilizando de preparação para a Copa, para trazer essa confiança, essa motivação, e não vai ser diferente. Não vai ser diferente, a equipe está motivada, vem de 3 jogos sem perder, é um ciclo novo, é um foco novo. Existem algumas equipes interessadas nessa vitória do São José, então a gente tem que ir com muito respeito, com muita atenção. Vai ser um jogo muito difícil, e a gente vai muito preparado, com muito respeito, mas muito preparado para lutar, porque nosso objetivo é a classificação, independente se eles não têm classificação.
O Remo foi muito bem, né? Todo mundo gostou do clube do Remo, ninguém criticou. O Remo foi um time agressivo, não deixou o Londrina sair para o jogo, fez o gol, foi para o segundo tempo, controlou o jogo. As mudanças que você processou, elas realmente ajudaram muito o Remo a vencer a partida. De uma forma ou de outra, meu caro técnico Rodrigo Santana, você, sabendo como joga o adversário e joga dentro de casa e num gramado com as dificuldades que você colocou ainda há pouco, você pensa em fazer alguma mexida no time ou deixa como está? Você, quando chegou, disse, time como está ganhando, a gente procura sempre deixar, né? Se está ganhando, deixa aí. Como é que você pensa com relação ao esquema tático para este jogo da classificação? Olha, a gente ainda não... Eu concordo, não só concordo, como eu falei, mas a gente ainda tem algumas dúvidas que o Sávio ainda não recuperou muito bem da partida. O próprio Raimar, que vinha 2 rodadas fora, também se desgastou bastante, ambos saíram ali. A gente está tentando recuperar alguns jogadores para tentar manter a escalação, mas não tem nada definido. A gente está analisando, hoje é dia de passar a análise e o vídeo do adversário, e a gente vai ver o que a gente consegue construir para um jogo onde a bola vai estar muito viva, existe muita bola aérea, qualquer falta na frente, do meio de campo à frente é bola alçada na área, os laterais arremessados dentro da área. É muito perigoso a forma de deixar quicar a bola antes, o nosso domínio. É uma equipe que está altamente preparada para esse tipo de jogo, de ver o adversário, perceber que o adversário está encontrando dificuldade no domínio de bola, aquele momento que a bola quica, que é onde eles sobem a pressão. Então a gente vai ter que estar muito atento, né, para sair de lá classificado. Vai ser um jogo que vai exigir muito da nossa atenção, da nossa concentração. E Rodrigo, só para finalizar a minha parte, desde que tu chegastes aqui, isso foi se intensificando nos últimos jogos, tu falaste da óbvia necessidade do trabalho de campo, do trabalho técnico, mas havia uma necessidade de uma espécie de erguimento mental da equipe, do elenco em si, de poder acreditar que o objetivo não era só fugir do rebaixamento, que a temporada não estava perdida, e o Remo chega agora na última rodada com chances reais de classificação para tentar o acesso. O quanto esse trabalho mental dividiu o teu trabalho desde que tu chegaste aqui? Ele foi 50%, ele foi 40%, qual foi o índice desse trabalho e o quanto ele foi importante que tu considera para essa recuperação, para chegar o Remo nessa situação agora? Olha, eu vejo assim, ensinar a jogar futebol a gente não vai ensinar ninguém. Todos aqui foram contratados pela sua competência, por sua técnica, né? Todo mundo tem sua responsabilidade na parte física. A gente trabalhou muito nessa parte de uma organização tática para eles se sentirem mais seguros dentro de campo. E não apenas uma motivação, uma conscientização da responsabilidade que a gente tem de defender a camisa do Remo, né? O peso que a torcida tem. E mostrar para eles o quanto a diretoria estava certa de tê-los contratado. Eles precisavam assumir esse papel, da mesma forma que eu também preciso assumir esse papel. E todo dia, praticamente quase todos os vídeos, a gente bate nessa tecla. O Dr. Sidney, nosso psicólogo, está aí todos os dias trabalhando, que nem de formiguinha, chama um de canto, puxa ali, chama no canto, chama na sala, chama no campo. O próprio Papelinho batendo nessa tecla, todas as reuniões que a gente faz. E entre nós aqui, nunca foi tocado no nome de rebaixamento, nessa palavra. E sempre em classificação, porque o Remo é muito grande. Né? E a gente sempre bateu nessa tecla, olha, se vocês estão aqui é porque vocês foram escolhidos por um grande, a gente precisa encontrar uma forma de potencializar isso, né? E eu acho que isso dentro dos treinamentos houve uma evolução deles que trouxe essa confiança, né, de lutar até o final. Hoje a gente chega feliz de estar na última rodada com essa possibilidade, só dependendo da gente, né? Foi muita dificuldade, que é muito mais difícil você conduzir um Remo de repente do que um time que não tenha esse tipo de pressão. E dá para perceber
essa leveza, essa alegria que os jogadores estão tendo no dia a dia, essa consciência de que, pô, realmente não apenas dá para classificar, como dá para a gente subir, né? Então acho que no momento certo está dando essa liga e a gente espera voltar do Sul classificado. Boa tarde para você, Rodrigo. João Vanderlei, TV Liberal, aqui atrás. Eu queria começar falando mais um pouco sobre a questão do campo sintético, né? Já foi perguntado sobre isso, mas eu queria saber como é que o elenco está respondendo aos treinos, por enquanto, no sintético. Vocês treinaram ontem lá no Seju, vão treinar hoje de novo. Como foi que você sentiu o comportamento dos jogadores em questão de adaptação? A gente sabe que você falou que as questões dos dois campos, inclusive do Seju e do São José, são bastante diferentes, né? Mesmo sendo sintéticos, mas queria que você falasse como é que o grupo está se adaptando a esses treinamentos. Adaptando bem, né? Fizemos um trabalho ontem bastante de kick de bola, para bola quicar, bola aérea, e depois uma posse de bola, para entender um pouco da velocidade da bola, né? No Seju também a bola consegue rolar um pouco mais, aproximando, né, do campo do São José. Alguns já estão se adaptando, né? O Ítalo, inclusive, já comprou até a sua chuteira de society ali, porque com trava o impacto é muito maior, né? Então tá todo mundo bem preparado. Eu fico feliz porque o nível de atenção deles, eu percebo que às vezes cada um pega uma bola e vai tentar fazer algo ali diferente com o solo para entender mais ou menos. E hoje a gente vai fazer um trabalho mais aberto, mais amplo, né? Ontem eles fizeram um trabalho de força ainda na academia, então a gente teve que usar um curto espaço de tempo, né, para não exceder, uma vez que tem viagem amanhã. Mas eu acredito que hoje vai ter uma forma maior de adaptação, um contato maior para pegar um feedback deles também, mas está todo mundo muito preocupado em adaptar o mais cedo possível para fazer um bom jogo lá. Quanto é que os outros times te preocupam? Porque o Remo hoje depende só dele, mas a gente sabe o quão maluca está sendo essa Série C, né? O Remo já trocou de posição várias vezes nas últimas 4 rodadas. O Náutico vai pegar o Londrina, os dois vão se matar, e por outro lado tem o Figueirense, que está torcendo por um tropeço do Remo. O Remo que contou com um tropeço contra o São José. Quem foi que pegou o São José mesmo? Figueira. Foi o próprio Figueirense. Agora é justamente o contrário, o Figueirense torce a favor do São José. O quanto é que esses outros jogos da rodada te preocupam, Rodrigo? Olha, a minha maior preocupação é o nosso jogo, né? Uhum. Eu acho que o meu maior foco é no nosso jogo. Tem 4 clubes aí brigando por 2 vagas, né? Sendo que praticamente os 3 da gente para baixo, nós, Náutico e Figueirense, jogamos fora, os 3. Eu acredito que o jogo do Náutico, do Londrina e Náutico, vai se definir após o primeiro tempo. Por quê? Figueirense jogando fora, Remo jogando fora, dependendo do resultado, eles podem empatar lá os 2 e subir os 2, né? Então a gente tem que focar na gente, fazer o nosso resultado, né? Não esperar muita coisa ali do jogo do Londrina, do próprio jogo do Volta Redonda com o Figueirense, e focar na gente, porque se a gente for parar muito para pensar aí, eles podem fazer um jogo lá de empate, se as coisas não estiverem boas pro nosso lado ou pro lado do Figueirense, e também subir os 2. Então vai rolar muita água aí embaixo dessa ponte aí, né? E focar na gente, focar só na gente. Rodrigo, a gente sabe que o futebol é muito mental, né? E o quanto a confiança faz os jogadores subirem ou fazer o rendimento deles caírem. Como é que vocês estão trabalhando essa parte também nas últimas semanas com os atletas? Porque, principalmente nos jogos em casa, o Remo tem subido de rendimento. Foram os últimos 5 jogos em casa, o Remo ganhou justamente os 5. Mas agora tem um duelo fora. Mas conta um pouquinho sobre essa preparação mental dos atletas nos últimos dias, numa campanha de recuperação que o Remo vem fazendo. Olha, a gente mostra muito o nível de concentração dentro dos jogos através dos vídeos nosso, e os momentos quando o nosso nível de concentração cai, o nosso nível de competitividade baixa, os nossos duelos baixam, e aí quando a gente para de ter a bola, o adversário começa a gostar do jogo. E para manter esse nível de concentração os 90 minutos não é fácil. Não é fácil. Dentro de casa está sendo um pouco mais fácil porque a gente tem a torcida ali apoiando o nosso lado.
E aí a gente ainda encontrou alguns jogos que deu uma baixada aqui, o próprio jogo, acho que se eu não me engano, Ferroviário, né, que eles fizeram uma pressão muito grande no segundo tempo. Mas a gente mostra ali dentro deles o momento que cai o nosso nível de atenção, né? E é onde a gente começa a dar confiança para o adversário, começa a deixar o adversário gostar do jogo. E antes desse jogo do Londrina, ficou muito claro isso, a gente deixou muito claro isso para eles. Pode ver que o nível de atenção deles estava muito alto, a tensão estava muito alta. Então, fora de casa não vai poder faltar. Um jogo que nos interessa a classificação, não sei, de repente, não sei não, eu sei o São José interessa em manter um bom jogo, em ganhar jogo, tá dentro de casa, dar mais confiança para ele jogar contra a Copa, mas vai ser um duelo muito forte, onde nossa concentração, nosso nível de atenção vai ter que estar muito alto. Isso. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.